Segundo Crônicas 7:13, eu quero dar continuidade aqui e tocar em três segredinhos aqui, três impedimentos que eu espero que você e eu removamos da nossa vida para que possamos ter uma vida vitoriosa, abençoada e próspera. Então, segundo Crônicas 7:13, veja comigo aqui o que diz a Bíblia. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir novamente. Espírito Santo de Deus, toma esta palavra e torna-a, Senhor, profecia no meu coração, no coração de cada um que aqui está, no coração daqueles que estão participando deste culto à distância, Senhor, que eles sejam tocados da mesma forma, sejam alertados, sejam curados, sejam renovados e transformados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra de Deus é muito clara em dizer que um dos maiores impedimentos em relação no nosso relacionamento com Deus é o pecado. Isaías 59, abra comigo Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 e 2. Veja que alerta que a palavra de Deus nos faz aqui. Isaías 59, versículo 1. Versículo 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os seus pecados, são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as maldades que fazem com que Ele esconda de vocês e não atenda às suas orações. Nesta versão mais da NVI, volta a ler um pouquinho, o versículo 1, por favor. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido. A mão de Deus não está encolhida, para que não possa salvar, para não possa ir lá e puxar você. A mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos deles não estão surdos, não estão tapados, para que não possa ouvir a oração de vocês. Aí o verso 2 explica melhor. O problema não está com Deus, o problema está com vocês. O problema está com o povo. As suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não nos ouvirá. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para algo difícil de explicar. Tem coisa na Bíblia que é difícil de explicar. Mas que é assim, é assim. Não peça para eu explicar, porque tem coisa que eu não consigo explicar. Se um pecador na rua, o mais pecador de todos, clamar a Deus por misericórdia e por salvação, por pior que seja o seu estado, Deus vai ouvi-lo. Já prestou atenção nisso? Porque senão ninguém era salvo. O cara é um ímpio. O cara está na pior. Desobediente.
Mas de repente ele passa um perigo muito grande, ele passa uma situação terrível, uma pressão violenta, um acidente, quase a morte. Tem ali alguns segundos de vida, e nesses segundos que separam ele da morte, ele clama a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ele lembra num flash assim, como aconteceu com um amigo meu. Quando eu me converti, eu comecei a evangelizar todos os meus amigos. E um deles tinha uma arma. Um deles não, vários deles, mas esse é outro assunto. Mas um deles, esse que eu estou me referindo, ele tinha uma arma, ele tinha uma pistola, uma 7,65. Ele andava para tudo quanto é lado com ela. Tinha porte de arma e tudo mais. Ele foi bandido no passado, mas agora era advogado. Nada com advogado com bandido, então não falo nada com nada, tá? Os advogados que me ouvem aqui. Mas ele gostava de arma. Ele ia armado para todo lado. Quando eu me casei, ele teve um problema. Ele aprontou todas. Sabe aquele cara mulherengo, safado, sem vergonha mesmo? Ele era assim. Aprontou todas. Só que chegou um dia da caça, outro dia da caçador. Um dia ele virou caça. Ele se apaixonou por uma menina, se apaixonou perdidamente por ela. Porque ele era aquele assim: não, eu fico com todas aí, eu não estou nem aí e tal, não quero saber, não quero, papapá. E era bom de lábio, o filho da mãe, que a gente ficava com raiva dele, né? Porque o cara era uma figura. Bom, se encantou com uma menina, se encantou com ela, se apaixonou por ela, casou com ela e ela o traiu. Sabe quando o cara fala assim: bom, agora eu vou acertar minha vida? Só que a gente se esquece da semeadura feita. Estou vindo do Vale da Graça, Encontro Vida Vitoriosa, então estou cheio disso na minha mente, né? Você hoje está colhendo o fruto daquilo que você plantou até ontem. Vou repetir para você. Você hoje, dia 29 de novembro, está colhendo a semeadura feita até ontem. A partir de hoje, do que você vai ouvir aqui, você vai ter que tomar uma decisão, fazer uma nova semeadura, corrigir algumas coisas na sua vida, começar uma nova semeadura para você colher outros frutos, diferentes do que você tem colhido. Isto é você e Deus. E ele tomou um choque com isso, porque ele jamais esperava que isso ia acontecer com ele. Mas a palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 4, 6, versículo 4, que Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba. Da sua palavra também não. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Quem semear na carne, ou seja, na sua carnalidade, na carne colherá corrupção. Quem semear no espírito coisas espirituais, no espírito colherá a vida eterna. Está escrito. É lei, é princípio, ponto. Se você não crê assim, se você crê assim também. E esse meu amigo, um determinado dia, a casa caiu. Ele ficou tão desesperado, que ele foi no quarto dele, pegou a arma dele, engatilhou ela, foi na frente do espelho e ia dar um tiro na cabeça. Só que naquele momento ele se lembrou, ou o Espírito Santo lembrou, de Filipenses 4,13. Olha que interessante, estou me lembrando disso aqui agora, não preparei isso para falar para você, me lembrando agora. Por que ele se lembrou? Porque algumas raras vezes ele foi comigo na igreja que eu frequentei com a minha mãe um tempo, e lá nós cantávamos um cântico baseado em Filipenses 4,13, que dizia assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece, aquele que um dia no Calvário venceu e me ensinou o caminho da palavra de Deus, eu tudo posso, e era o refrão da música. Na hora o Espírito Santo lembrou desse refrão. E veio na mente dele, e ao invés de ele atirar, ele começou a cantar.
Ele começou a cantar, pegou a arma, jogou em cima da cama e saiu para a rua desesperado a pé. E aí ele me ligou. Deus ouviu a sua oração. E ele era safado, sem vergonha, pilantra, mulherengo, tudo que você pode imaginar. Deus ouviu a sua oração e ele foi salvo. Então, deixa eu dar uma notícia para você. Eu estou falando para um público, 90% de vocês são cristãos. Deixa eu aferir isso aqui. Quantos estão aqui pela primeira vez e ainda não entregaram sua vida a Cristo? Você diz assim, eu ainda não sou um cristão. Levante a mão. Quantos estão aqui hoje que estão nessa condição? Eu ainda não me decidi, eu ainda não sou um cristão. Deixa eu ver para quem que eu estou falando. Levante a mão se você está numa situação assim. Uma pessoa. Uma. Que legal. Seja bem-vindo, viu, querido? Você é um privilegiado. A madeira vai cantar aqui no lombo do resto. Você está fora. Você veio no dia certo. Uma pessoa no universo de 750, 760 que cabe aqui embaixo. Uma pessoa. Então, é com nós a conversa, entendeu? Cutuca o seu irmão do seu lado e fala assim, olha, essa palavra é para você. Só que o cara que precisava vir não veio. Deixa eu ver se ele veio aqui. Ele veio. Ele está aí. Ele é você. Esse cara é você. Fala assim, esse cara sou eu. Então deixa eu ver se eu pontuo duas coisas aqui. Se a pessoa não conhece a Cristo, é um ímpio e tal, ele clama a Deus. Deus ouve na hora. Porque Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Osmar, mas e teologicamente, como é que você me explica isso? Estão os pastores aqui, né, Tadeu? Os pastores estão de olho em mim aqui, ó. Então eu vou explicar para você como é que teologicamente eu explico isto. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era um charlatão, era um acharcador, era um ladrão. Ele era odiado na sociedade. Uma multidão andando com Jesus, ele tenta encontrar Jesus, não consegue, corre na frente, sobe numa árvore. Na hora que ele está vendo Jesus, o vê na árvore, aponta para ele e fala assim, Zaqueu! Ele quase tomou um susto. Ele quase morreu, quase caiu da árvore. Jesus o conhecia pelo nome. Desce depressa, Zaqueu, porque convém que eu vá estar com você na sua casa, eu vou jantar na sua casa hoje. Um picareta. Criou aquele rumor. Mas, será que Jesus não sabe quem é esse cara, não? Jesus é amigo dos pecadores. Mas ele foge dos crentes pecadores. Os crentes pecadores vão orar e faz assim, ó. Sabe que nem criança quando não quer ouvir? Deus faz assim. Não é que Deus faz assim, deixa eu explicar direito, fazer a exegese correta são os nossos pecados que não permitem as orações chegarem a Ele. Vira um céu de bronze em cima de nós e não vai. Deus ouve o clamor desses que estão desesperados. Você se lembra do ladrão na cruz? Ele foi o primeiro a entrar no céu. Antes dos mártires, antes de todo mundo, ele foi o primeiro. Todo mundo, os religiosos, conhecedores da lei, criticaram Jesus, prenderam Jesus, bateram em Jesus, mataram Jesus. O pecador, mais pecador de todos, ao lado dele na cruz, reconheceu nele o Salvador. E fez uma longa oração. Você lembra da oração dele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi a oração que ele fez.
Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje. Agora, no nosso caso aqui, esse público que está aqui, no qual eu me incluo, obviamente, por que é que as nossas orações não são ouvidas tantas vezes? Então eu relacionei aqui, meu esboço está nesse papel aqui, ó. Impedimentos causados pelo pecado. Primeiro deles, orações. Deus não ouve as nossas orações. Segundo impedimento causado pelo pecado, a prosperidade não vem. E o terceiro, a cura também não. Então, 3 problemas, 3 impedimentos que o pecado causa na vida dos crentes. Orações não ouvidas e não respondidas, prosperidade que não vem e cura que não acontece. Isaías 51, 1 e 2 diz que o problema não está com Deus. O problema não está no emissor. Está no receptor. É que nem a internet aqui, quando você está assistindo o culto na sua casa, cai, e aí você fica doido, quer participar e tal. Aí você... Não, aí o pessoal fala, não, o problema está na recepção. É a sua recepção. O sinal aqui está lá em cima, está no máximo, está na sua recepção na sua casa. É você que está com problema aí. É assim que funciona conosco também. O problema não está no emissor. O emissor é Deus. Está no receptor. O problema, diz Deus, os meus ouvidos não estão tapados. As minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, nem os meus ouvidos tapados para que eu não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vocês e eu. E aí, segundo Crônicas 7:13, vamos lá? 14, voltemos para ele. Vamos descobrir esses três princípios aqui. Deus está dizendo, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, eu vou inverter agora, pôr tudo negativo daqui por diante para chamar a sua atenção e ajudar você a pensar. Vou pôr tudo no negativo, tudo ao contrário. Então vamos lá. Se o meu povo, que pertence somente a mim, não se arrepender, não abandonar os seus pecados, orar a mim, eu não ouvirei do céu. Eu não perdoarei os seus pecados. E eu não sararei a sua terra. Porque se nós, povo de Deus, como eu falei aqui no domingo passado, a chave está na nossa mão, se nós não nos ajustarmos ao propósito de Deus, aos princípios da palavra de Deus, nós vamos virar fariseus. O problema dos fariseus é que eles não entravam no reino e não deixavam os outros entrarem. Ficavam na porta. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Nós não entramos, nós não participamos, nós não somos abençoados, as nossas orações não são ouvidas e a gente breca os outros ainda. Nós não prosperamos, tudo que você põe a sua mão não vai para frente, você entra no emprego, a empresa quebra. É Jonas. Está cheio de exemplo na Bíblia, meu amigo. Jonas, desobediente. Entrou no navio, o navio virou. Até que alguém teve discernimento lá e encontrou que era ele que estava em desobediência, ele que estava em pecado. Jogou Jonas no navio, o navio... ó.
o mar ficou tranquilo. Então, ainda, além de você não prosperar pessoalmente, quem está do lado não é abençoado. Porque nós estamos vivendo em pecado. Nós estamos vivendo em desobediência. Nós estamos vivendo em incredulidade. E esses dias me chamou a atenção, e eu comentei com o pessoal lá no Vale da Graça ontem, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e 9, que diz assim, Jesus falando sobre o Espírito Santo. E quando vier o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo, convencer. E aí no verso 9 diz assim, do pecado, porque não creem em mim. E do juízo, porque eu vou para o meu Pai. Então, muitas vezes, meus amados, nós somos um bando, desculpa a palavra bando, um grupo, uma galera de crentes que não creem. E aí, então, nós não vivemos plenitude. Nós não vivemos alegremente, nós não vivemos vitoriosos, a nossa vida é uma derrota. A nossa vida é um fracasso, nossas orações não são ouvidas. Nós não prosperamos. E nós não somos curados. Por quê? O problema está com Deus? Não, está conosco. E aí, tudo isso, as pessoas olham para a nossa vida e falam, para ser crente que nem você? Desculpa. Tudo que você põe a sua mão não prospera. Você está sempre amargurado. Você está sempre triste. Você vive doente. Que Deus é esse? Estou fora, não vou nessa sua igreja nunca. Para ficar que nem você? Então, meus amados, nós precisamos tomar uma posição. E o problema está conosco. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence somente a mim, não se humilhar. Porque humilhar é um problema. Nós não queremos. Mas a gente quer orar. A gente quer pedir. Orar no sentido de pedir. Não é orar de relacionamento. Se fosse isso, estava bom. A gente quer pedir, pede. Não buscar a minha face, não se converter dos seus maus caminhos, eu não ouvirei dos céus, eu não perdoarei os seus pecados, eu não sararei a sua terra, eu não farei progredir. Simples assim. Então eu tenho estado preocupado com isso, nós estamos preocupados com isso. Desde o dia 14 de novembro, quando nós fizemos aqui aquelas 12 horas de jejum e oração. E o pastor Casalberto tem insistido conosco. Ele não esteve aqui domingo passado, mas deixou para a nossa missão de continuarmos a falando sobre isto, sobre esse tema. Porque nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Veja o Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Você está em silêncio? Achei que você está, né? Você está meio revoltado, é isso? Mas vai melhorar, fica tranquilo. Daqui a pouquinho, fala para o seu irmão do seu lado, vai melhorar, daqui a pouquinho a coisa vai melhorar. A vida vai melhorar. Salmo 66, 18. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Versículo 19. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Naquela versão que está ali na tela diz, olha lá, se eu acalentar, se eu acomodar, se eu me acostumar com o pecado no meu coração, se eu permitir isto, o Senhor não me ouvirá.
Aí o salmista diz assim, mas graças a Deus, no verso 19, mas graças a Deus que eu não agi assim. Eu não permiti o pecado dominar o meu coração. Eu confessei o meu pecado, confessei a minha maldade e o Senhor me ouviu. É simples. Porque enquanto não fazemos isso, nós não prosperamos. Veja o que diz Provérbios 23, 18. Já que tem Bíblia, eu não vou nem ficar folheando aqui. Provérbios 23, 18. Aquele que encobre as suas transgressões, suas maldades, seus pecados, seus erros. Transgredir é errar, é pecar, é falhar. Aquele que encobre as suas transgressões. Eu errei o texto? Rapaz, 28, 13. Quem falou 23, 18? Eu, né? Eu errei. 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Encobriu. O salmista diz assim, você acomodou no seu coração. Porque, meus amados, o pecado, diz Romanos 7,13, é excessivamente maligno. O pecado é uma lei. Você não pode tolerar na sua vida. Ah, Osmar, mas é difícil, é isso. Pois é impossível, não é difícil. Mas com Cristo você pode vencer isto. Vencer isto. Porque se você se render, aquele que encobre as suas transgressões não prospera, não prospera. Aí os teólogos aqui devem estar pensando, mas aquele cara lá é pecador e prospera, aquele outro também prospera, mas você sabe que prosperidade é isso? Que significa essa prosperidade aí? É felicidade, não é ter dinheiro. Não estou falando de ter dinheiro. O melhor sinônimo de prosperidade é felicidade, é realização. Dinheiro, tem muita gente que tem dinheiro, não é próspero, não é feliz. Não é realizado. Não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Aquele que encobre as suas transgressões não é feliz. Porque tem uma luta interior. E eu pergunto a você, quem tem mais luta em relação ao pecado? O que conhece a palavra ou o que não conhece a palavra? O que conhece. Romanos 7, Paulo dizendo, enquanto não conhecia a lei, eu não conhecia o pecado. Aí eu conheci a lei, o pecado voltou. Então nós que perdemos o sono, o ímpio não perde o sono não. Ele não conhece. Ele não tem nem noção, muitos deles não têm nem noção daquilo que está fazendo errado. Mas quando você tem a noção, você perde o chão, você não tem paz, você não tem alegria, você não é realizado, você sabe que você está errado, você sabe que você está andando errado, você sabe. E outra coisa, você fica sem autoridade. Você não tem autoridade. Você não tem autoridade para falar de Jesus para uma pessoa. Você se intimida, a pessoa fala a necessidade, está morrendo na sua frente, você fala, pois é, a vida está dura, é essa crise, né? Você sai, porque você sabe que você não tem autoridade. Você lembra, e você conhece Bíblia, você lembra daquele caso dos irmãos de Cefas lá de Atos, que foram expulsar um demônio, no nome de Jesus a quem Paulo pregava. Tomaram um pau do demônio. O demônio virou para ele e falou assim, pera um pouquinho. Eu conheço Jesus muito bem, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Não tem autoridade. Quando eu era líder de jovens aqui na comunidade, recém começando a minha carreira ministerial, um dia eu estou saindo aqui, acabando uma reunião, indo embora para casa com a moçada e tal, eu tinha 20 e poucos anos. Aí estava saindo aqui nesse portão, chegou uma pessoa aqui, desesperada, pálida. Pelo amor de Deus, tem um pastor aí. Aí todo mundo olhou para o outro, eu não era pastor.
Falei, não sou. Mas, pois não, o que está acontecendo? Não, tem uma pessoa endemoniada ali que está quebrando tudo na casa, eu vim buscar um pastor para ir lá orar por ela. Falei, pastor não tem, mas tenho eu. Ela olhou para mim assim, né? Calça jeans, camiseta, e falou, bom, não tem pastor, vai você mesmo, né? Aí fomos lá. Foi eu, o pastor Marcos, marciano lá de São Bernardo, e um outro amigo, que eu vou omitir o nome na história, porque senão vai queimar o filme do meu amigo. Ele já não está aqui mais entre nós. Mas aí fomos lá. Aí, Nelson, chegamos lá aqui na Vila Matilde, aqui embaixo, paramos o Fusquinha na frente da casa. Eu ouvia de fora da casa os uivos da pessoa. Falei, opa, esse demônio é bravo, hein? Mas eu não estava com medo, porque eu já tinha tido algumas experiências e eu sabia que eu tinha autoridade. Paramos o carro em frente. Meu amigo do carro falou assim, Osmar, não vou descer não. Falei, por quê? Porque minha vida não está em dia, não. Ai, gente. Saulo, acho que eu estou ficando velho. Depois dos 30, né, Julião? Começa a ter história para contar. Falei, tá bom. Fica orando no carro então aí. Dá cobertura para nós aí. Entrei lá, era uma moça magrinha, baixinha, estava sentada no sofá. Quando eu entrei, ele deu uma acalmada assim. Eu falei, nossa, menininha dessa aí, parecia um adolescente, né? Eu falei, como é que é o nome dela? Ela respondeu, Legião! E voou no meu pescoço. Eu catei a mão dela no ar assim, calma. Segurei a mão dela, repreendi aquele demônio. Repreendemos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ela foi acalmando, aí foi expulso, tal, pregamos o evangelho para todo mundo. Foi a noite afora, né? Mas o que acontece é isso, meus amados. Muitas vezes nós não temos autoridade, porque você sabe que a sua vida você não representa Cristo. E aí você se sente intimidado. Isso não é para pastor. Eu não era pastor. Eu era um líder de jovens aqui, começando com uns meia dúzia de jovens aqui na comunidade, nos anos 80. Mas eu tinha aprendido que eu tinha que andar em santidade, andar em justiça, andar em retidão, buscar a Deus. Eu tinha aprendido desde cedo. Porque se nós não fizermos assim, Deus não vai ouvir nossas orações, nós não vamos prosperar. E aí é em todos os sentidos mesmo, tudo que você faz não vai para frente, você não se sente feliz, você não é realizado, você está andando errado. Você está andando em pecado, você conhece o princípio e não pratica. E aí, o mais fácil nessa situação, o que é? Transferir a responsabilidade para os outros. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio, é o pastor Carlos Alberto, é a Comunidade da Graça, é o G100. É o meu líder de G100, vê se eu troco de G100 agora. Porque o negócio lá está meio fraco. É você que está fraco. Não é o líder, não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar, mas orar, não se converter dos seus maus caminhos, eu não ouvirei dos céus, eu não sararei a sua terra, e eu não os curarei. O que tem de gente doente por conta de pecado é uma enormidade. Que pecado? Pecado da amargura, o pecado do ressentimento, o pecado da falta de liberação de perdão, o pecado da glutonaria. Não é curado nunca. Glutonaria é pecado. O pecado da bebedice.
Pode orar, pode tomar remédio e não cura, porque as enfermidades estão na alma da pessoa. E principalmente quando se conhece a Deus e a sua palavra. Então, meus amados, é tempo. Deus está nos chamando a atenção para nós consertarmos a nossa vida com Ele. Não seja meia boca. Não seja morno. A Bíblia diz, não sejais morno, ou sejais frio ou quente. Porque os mornos vão ser vomitados da boca de Deus. Vamos fazer a coisa direito, vamos andar em retidão, vamos buscar Deus. Vamos perdoar os nossos ofensores, vamos assumir a nossa responsabilidade. Chega de ficar transmitindo responsabilidade para os outros. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque o mundo me fez assim, a sociedade não me deu uma oportunidade. E você?